menos imposto quando eu faço uma permuta imobiliária? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Aqui comigo, Marcel de Toledo, sócio do Grupo SP Imóvel. Para participar deste bate-papo, Renato Faria, sócio da área tributária do escritório Martins Vilac. Renato, seja bem-vindo em nosso bate-papo. Oi, Fabi. Oi, Marcel. Muito obrigado. Olá, Renato. Renato, afinal, pago menos imposto quando eu faço a permuta imobiliária? Sim. A legislação do imposto de renda prevê que, a depender das condições de uma permuta imobiliária, você pode pagar 0 de imposto. Isso tudo vai depender muito das condições do negócio. Então, esse é um ponto importante, porque isso pode destravar uma negociação imobiliária. Renato, nós recebemos algumas perguntas em nosso canal do YouTube e eu vou ler aqui para você. São 2 pessoas físicas permutando os seus respectivos imóveis. Um está permutando o seu apartamento de 700 mil para adquirir outro de 1 milhão, pagando 300 mil na diferença. O outro está recebendo este apartamento menor de 700 mil mais os 300 mil em dinheiro na diferença. Porém, ele declarou em seu imposto de renda esse apartamento por 400 mil há 10 anos, dando 600 mil de diferença, em tese na declaração. Quanto ele pagará de lucro imobiliário caso não tivesse realizado essa operação de permuta? E quanto ficará o imposto nessa negociação via permuta? Bom, acho que para responder uma pergunta sobre permuta imobiliária, é sempre bom a gente resgatar o que é uma permuta. Uma permuta é uma troca de uma coisa por outra. Você pode ter uma troca de participação societária, você pode ter uma troca de veículos. A legislação do imposto de renda escolheu a permuta imobiliária para conceder certos benefícios fiscais. Um deles é, se não houver pagamento em dinheiro nessas trocas, você tem isenção de imposto. Então, o primeiro ponto é entender o que é o conceito aí de uma permuta imobiliária. Hoje, essa regra ela existe desde 1988, é uma regra da própria Receita Federal, em que ela diz que uma permuta imobiliária, na verdade ela usa a expressão permuta de unidades imobiliárias, é quando você troca um imóvel por outro imóvel, ou um imóvel por outros imóveis, um terreno, uma casa, um apartamento. Existem a possibilidade de você tratar com permuta até as futuras unidades que vão ser construídas num prédio, em que você trocou um terreno pelos apartamentos futuros que lá vão ser construídos. Então, esse é o primeiro ponto de você identificar essa situação, se aquilo você está diante de uma permuta imobiliária. O exemplo que o internauta traz, ele é muito didático, porque ele traz justamente o ponto do pagamento em dinheiro, que a legislação chama de torna. Então, é a permuta com torna. O que acontece na permuta com torna? Você vai tributar só a torna. Então, a troca dos imóveis, supondo que não houvesse torna nesse caso, o imóvel que está declarado por 400 mil, que vale 1 milhão, vai receber um imóvel que, por exemplo, estava declarado por 100 mil e que vale 700 mil. As partes vão trocar esses imóveis e ninguém vai recolher imposto, exceto o imposto sobre transação imobiliária, propriamente dito, mas nada de imposto de renda vai ser recolhido. No caso do pagamento com torna, que é o pagamento em dinheiro, quem recebe o dinheiro, no exemplo, o proprietário que tem um apartamento declarado por 400 mil e avaliado por 1 milhão, ele vai pagar imposto sobre esses 300 mil. Mas qual o imposto que ele vai recolher? Então, aqui existe uma regra muito específica e que, às vezes, poucas pessoas conhecem essa regra. Uma regra que existe desde 1979.
Você não vai tributar... Primeiro que a tributação da torna numa permuta imobiliária, quando tem o pagamento em dinheiro, é como se fosse um ganho de capital. Então, vai pagar a alíquota de 15%. A alíquota de 15% até operações de 5 milhões de reais, quando o ganho é até 5 milhões de reais. A grande maioria das operações são até essa faixa, então a gente adota aí o percentual de 15%. O cálculo não é 15% sobre os 300 milhões. 300 mil. Sobre 300 mil. Né? Você pega o valor da torna, 300 mil, divide pelo custo de aquisição somado para a torna. Então, nesse caso, seria 300 mil dividido por 300 mais 400 mil, que é o valor pelo qual o imóvel está declarado. Então, você vai ser 300 dividido por 700. Você vai chegar num percentual, acho que vai dar mais ou menos ali uns 40%. Você pega esse percentual e multiplica pela torna. Então, você vai pegar a torna, que foi de 300 mil, multiplica por mais ou menos 40%. O produto que você chegar nesse resultado, que vai dar mais ou menos aí uns 120 mil, é só sobre este valor que você aplica os 15%. Então, só os 120 mil vai ser aplicado os 15%. Isso. Então, regra geral, uma operação de permuta imobiliária pode ser uma oportunidade interessante para se economizar imposto, mesmo para quem está recebendo um pedaço em dinheiro. Então, nesse caso, em que ele pagaria 15% sobre 300 mil, que daria mais ou menos 45 mil reais, ele vai pagar 15% sobre 12 mil, que vai dar mais ou menos... Sobre 120 mil, que vai dar mais ou menos uns 18, 19 mil reais. Então, você vê aí que tem uma economia... Uma vantagem gigante. Enorme. Né? Ele pagaria quase que o dobro do imposto, mais do que o dobro, na verdade. O outro pedaço da pergunta é, porque às vezes essa pessoa está com mais de uma oportunidade. Eu vendo o meu imóvel por 1 milhão e compro um outro de 700 mil, ou eu faço uma permuta, tive a sorte de receber uma proposta de que aquele apartamento que vale 700 mil interessa para aquela pessoa também. Pelo exemplo que ele colocou, o imóvel estava na declaração dele por 400 mil. E ele venderia pelo valor de 1 milhão. Ele teria um ganho de 600 mil. Ele pagaria 15% sobre 600 mil, que daria 90 mil reais de imposto. Sendo que na outra operação ele está pagando 18 mil reais de imposto. Então, assim, nitidamente, é uma operação de permuta imobiliária, claro, se casado aí esses momentos de você conseguir receber como parte de pagamento um imóvel que te interessa, e nem precisa ser um imóvel para você morar, pode ser um imóvel que você quer usar como investimento. Você pode pegar o dinheiro, esses 300 mil, aplicar e optar por pagar aluguel e receber daquele imóvel um aluguel. Então, desde que você consiga casar esses momentos, você pode ter um bom planejamento tributário aí também. Sim, eu até falo que muitas vendas caem por causa desse imposto do lucro imobiliário. Se os corretores imobiliários tiverem esse conhecimento olha, permutando, você vai pagar um pouco menos de imposto, e saber fazer mais ou menos a matemática, às vezes é um convencimento enorme para as duas partes, inclusive, né? Tanto para aquele que estava comprando um imóvel maior e o menor, né? Sim, Marcelo. Esse ponto, eu já estive numa operação dessa em que o vendedor estava inflexível por conta de quanto que ia sobrar de dinheiro no bolso dele no final do dia. Ele era o responsável por pagar a comissão da imobiliária. E quando a gente apresentou para ele esse cálculo, porque ele estava vendendo e recebendo como parte do preço um outro imóvel, ele entendeu que o imposto que ele ia recolher era muito menor. Então, isso destravou a operação, porque ele entendeu que ia sobrar mais dinheiro para ele no bolso. Então, foi uma questão de ter conhecimento mesmo dessa regra da permuta imobiliária. Renato, nós recebemos outra pergunta referente ainda a esse assunto. E o ITBI, ou seja, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, como fica para os ambos vendedores? Bom, Fabi, primeiro o ITBI é um imposto municipal. Então, a primeira questão que tem que ser analisada é onde que está localizado esse imóvel. A regra é para cada um dos municípios. Então, significa que eu tenho mais de 5.500 leis diferentes no Brasil sobre ITBI.
Eu disse na primeira parte da nossa pergunta, que o internauta trouxe, que numa permuta, quando não tem torna, quando não tem pagamento em dinheiro, não tem imposto a recolher, não tem imposto de renda a recolher. Toda permuta imobiliária é tributada pelo ITBI. E, nesse caso, é um duplo ITBI. As duas partes vão ter que pagar o ITBI, já que se trata de uma transmissão imobiliária dos dois lados. Então, a pessoa física A, no exemplo aqui, que pagou 300 mil a mais, ela vai pagar um ITBI maior, porque vai considerar o valor total da operação. Nesse caso, o valor da operação foi de 700 mil, mas a compra que ela fez foi de 1 milhão. Do outro lado, a pessoa física B, que só recebeu esse imóvel, o de 700 mil, vai pagar o ITBI sobre os 700 mil. Então, essa é a conta que se faz. É óbvio que existem muitos questionamentos hoje sobre ITBI, valor venal de referência. É um assunto hoje muito questionado. Então, tem que ser avaliado aí todos esses pontos. Bom, e sobre valor venal de referência, é algo para estar atento. Vamos supor que nessa operação em que foi dado o valor para a permuta de 700 mil, mas por alguma razão, aquele imóvel que a pessoa está recebendo dinheiro mais imóvel, ele tem um valor de referência de 900 mil. A prefeitura vai querer cobrar o ITBI sobre 900 mil. Nesse caso, é importante consultar um advogado, consultar um contador, né, sobre as alternativas que existem. Hoje, o assunto ele tem caminhado de uma forma favorável para os contribuintes, para que recolha o ITBI sobre o valor efetivo da operação. Então, se nesse caso o valor efetivo da operação foi 700, você tem um argumento muito sólido para querer pagar, para pedir uma liminar, uma decisão do judiciário para pagar o ITBI sobre 700 e evitar que você deixe aí um imposto na mesa de forma arbitrária, como as prefeituras costumam fazer. Mas aí precisa fazer o cálculo se vale a pena ingressar com esse tipo de ação, né? Pelo tempo que vai levar também. São muitas coisas relevantes para fazer o levantamento, né? Sim, acho que tem que avaliar uma questão de custo-benefício. Em questão de tempo, geralmente você pode ter uma liminar ali em questão de 30 dias que vai te ajudar a fazer o registro no cartório, né? O cartório, ou você vai ter que provar para ele que recolheu o ITBI, ou de que você tem uma justificativa para não pagar o ITBI, uma regra de isenção ou uma decisão do judiciário. O processo vai caminhar durante o tempo. Então, a questão de prazo, acho que você consegue resolver. Mas, claro, você tem que colocar na conta o custo de um processo, o custo de honorários e a oportunidade disso. Então, às vezes, pode ser que não vale a pena. Mas é algo para você sempre lembrar que existe, para você não pagar um imposto que você pode discutir. Com certeza. Obrigada, Renato, pelos esclarecimentos. É muito importante ter o conhecimento, as informações, para na hora da venda você conseguir destravar as vendas, né, Marcelo? Buscar bons profissionais. Geralmente as imobiliárias têm bons profissionais, advogados instruindo, às vezes, a própria venda, né? E às vezes destrava uma venda justamente por ter esse conhecimento dos impostos, quanto tem que pagar e etc. Né? Saber já orientar o seu cliente já é um grande passo. Com certeza. Obrigada, Renato. Obrigado a vocês pela oportunidade. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui na descrição os contatos do Renato. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo!